Uhum. A gente vai falar agora de linhas, né? Linhas e caligrafia técnica. Um assunto relevante, simples, que a gente vai conversar aqui agora nesse momento. Então, primeiro, né, a padronização dos desenhos técnicos. No Brasil, em- a gente tem a partir do ABNT, que a BNT foi fundada em 1940, mas a gente lembra lá que a norma técnica de desenho mais atualizada, ela é a NBR 10.647, criada em 1989. Mas um breve histórico, né? No Brasil, as normas são aprovadas e editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em 1947 foi criada a Organização Internacional de Normatização, o ISO, para fornecer, né, intercâmbio de produtos e serviços entre nações. Então, além da gente ter a BNT, né, a depender de que serviço vocês vão prestar e para onde vocês vão prestar, a gente tem aí a NBR, a gente tem aí o ISO, né? Deixa eu só ajustar aqui esse, não sei por que desconfigurou, mas dá tempo aí a gente. E as normas técnicas são editadas pela BNT, né? Registradas pelo Inmetro, como normas brasileiras NBR, e estão, né, em consonância com as normas internacionais aprovadas pelo ISO. Então, comumente, só no fato da gente estar obedecendo às normas nacionais, estamos aí também dentro das diretrizes de exigência quanto à qualidade técnica dos desenhos, também pela comunidade internacional ou outros países. Então, as principais normas brasileiras, né, de desenho técnico, a gente tem a NBR 10.647, que já falei para vocês, desenho técnico, né, norma geral, cujo objetivo é determinar ou definir os termos empregados em desenho técnico. A NBR 10.068 é folha de desenho, layout, dimensões, padronizar dimensões de folha e definir-se o layout com as suas respectivas margens e legendas. Então, a gente tem uma norma só para a questão de folha, layouts e tudo mais. A gente tem a 10.582, que é a apresentação da folha para o desenho técnico, que aí está. Né? Isso aqui é para quê? Para a distribuição do espaço na folha de desenho, definindo área para texto e desenho, etc. e tal. Nós temos aqui a NBR 13.142, que é o dobramento de cópias. A NBR 8402, que é a execução de característica para escrita em desenhos técnicos. A gente tem a NBR 8403 ou 8403, aplicação de linhas em desenho, tipos de linhas, larguras das linhas. A gente tem a NBR 10.067, a gente já falou sobre ela. A NBR 8.196, que é o emprego de escala. A gente tem a NBR 12.298, que é a representação de áreas de cortes por meio de rachuras e desenho técnicos. A gente vai ver isso posteriormente, ele é muito utilizado em desenho mecânico. Rachuras são quando a gente faz um corte longitudinal, né, imagina só, vocês aí, né, estão no quarto e de repente você faz um corte no meio do quarto. Então, vocês caracterizam tudo que vocês conseguem ver de frente, só que ele cortado. Então, por exemplo, se for no meio do quarto e tiver a cama, metade da cama vai ser caracterizado, a parede vai ser caracterizado. Lógico, aquilo que não for cortado não vai ser caracterizado, não vai ter rachuras. E rachuras é a descrição aí, né, do detalhe que ele serve para caracterizar que material é composto aquele, né, desenho. Então, se é madeira, se é alumínio, enfim. A gente tem a NBR 10.126,
Cotagem e desenho técnico, a gente tem a NBR 8404, que é a indicação do estado da superfície em desenho técnico. A NBR 6158, Sistema de Tolerância e Ajuste. A NBR 8993, Representação Convencional de Partes roscadas em desenho. Então, não é de todo jeito. A gente tem normas aí, né, à torta e direito, para nos guiando de como a garganta já está arranhando já, como devemos estar dentro dos padrões técnicos para aí evitar problemas quanto a futuros projeções ou execuções de trabalho ou tarefas que estejam fora das diretrizes do planejamento de vocês, futuros engenheiros. Agora a gente vai falar sobre graficação arquitetônica. Sempre que é possível, o desenho deve estar limpo, né? Sem rasuras. Então, o desenho não pode ter borrões quando é feito a lápis, não pode ter, ou a caneta, não pode ter é, a folha não pode estar amassada, né? Lógico que com o manuseio de dobrar e desdobrar, a gente termina tendo essa problemática, mas não deve. É, conter traços homogêneos com espessuras diferenciadas que identifiquem, né, e facilitem a compreensão dos elementos desenhados, apresentar texto com caracteres claros que não gerem dúvidas ou dupla interpretação. A base para a maior parte do desenho arquitetônico é a linha, cuja essência é continuidade. Então, assim, nada de ter linhas né, com diferentes espessuras, enfim, um desenho técnico constituído somente de linhas. Há informações arquitetônicas transmitidas, como espaço volumétrico, definição de elementos planos, sólidos e vazios, profundidade, depende primordialmente das diferenças discerníveis do peso visual do tipo de linha usado. Então, quando a gente fala de linhas, as linhas são os principais elementos do desenho arquitetônico, ao qual ela tem a finalidade de definir o formato, dimensão e posicionamento de parede, portas, paredes, pilares, vigas, objetos, informar as características de cada elemento projetado. A apresentação, as linhas devem ser regulares, legíveis, visíveis e contrastantes em plantas, cortes e em plantas, cortes e fachadas para surgimento de profundidade. As linhas sofrem uma gradação no traçado de fundação no plano onde se encontram. As linhas, né, em primeiro plano, mais próximos, serão sempre mais grossas e escuras, e as linhas em segundo plano, né, serão sempre menos intensas. E tipos de linhas, a gente pode dizer que, ao analisarmos um desenho, notamos que apresenta tipos de linhas e espessuras diferentes. O conhecimento dessas linhas é indispensável para a interpretação do desenho. Quanto à espessura, as linhas podem ser grossas ou finas. E agora aqui a gente pode, aqui, de fato, né, caracterizar os tipos de linha. Os tipos de linha grossa, né, arestas e contornos visíveis, linhas de corte, identificando o corte, e linhas finas, arestas e contornos não tão visíveis, linhas de ruptura curta, linha de cota e de extensão de rachuras, linhas de chamada,
Só lembrando em consideração, quando a gente vai destacar cota, as linhas de cota elas são sempre mais finas do que as linhas do desenho. Eixos, essas aqui, a 6. Eixo e simetria de linha no centro, linhas de centro. Posição extremas, né, de peças e móveis. Exemplo, né, aqui dos tipos de linhas. Linhas grossas, né, traçado contínuo, utilizado em aresta e contorno visíveis. Aqui a gente tem a linha grossa e aqui a gente tem a vista frontal e a vista lateral de um objeto. Exemplo utilizado em dois tipos de linhas, né? A gente tem aqui, né, o objeto na visão superior e aqui o objeto na visão lateral. E essa linha aqui mais fina, tracejada, ele está justamente caracterizando que no meio, né, deste objeto a gente tem, né, um oco, ou a gente tem aqui, né, um fenômeno, alguma coisa, que esse objeto aqui ele não é maciço, né? Ele não é contínuo, não é um retângulo quadrado. Não é um retângulo, a gente tem como saber se é um quadrado ou um retângulo, mas com certeza a parte do meio dele tem alguma coisa. Então, essa alguma coisa que é essa abertura aqui. Então, linhas para arestas e contornos não visíveis são de espessuras finas e tracejadas. Ele serve justamente para caracterizar algum tipo de detalhamento. Então, a gente podemos aqui utilizar, né, também outro tipo de exemplo, quando a gente usa aqui, né, linhas de centro e eixo de simetria são de espessuras finas e formas de tracejados e ponto, ele serve justamente aqui para a gente ter uma visão, né, de onde termina a intersecção, né, dessa linha mais grossa do nosso desenho. Ele serve aí para servir como ponto de referência. Essas linhas aqui a gente consegue ver muito em cartografia. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de pegar em mapas, né, mas basicamente muito parecido com o que a gente tem lá. Lógico que a de cartografia a gente já utiliza os pontos georreferenciados para a gente poder, né, dentro de um SIG, reprojetar ela no plano e, consequentemente, trabalhar aí de forma real o que foi, né, representado em carta topográfica, ou enfim. Exemplo de utilização desse tipo de linha linhas de corte são de espessuras grossas, né, formadas por traços e pontos, servem para indicar o corte. Então aqui, né, esse tipo de linha aqui, a gente tem aqui o nosso desenho, a nossa peça aqui industrial, e aqui a linha está dizendo, né, basicamente aonde ela está sendo cortada. E aqui está a representação, certo? Ela foi cortada nesse sentido e ele mantém mostrando aí, né, que ele foi cortado aí na horizontal. E observações, né? Observação. Todas as linhas devem começar e terminar de forma definida. O encontro de duas linhas devem ser sempre tocadas nos seus extremos, mantendo uma relação lógica do início ao fim. Quanto à questão dos cantos, não se. A gente precisa, né, nunca pode acontecer, né, de forma no nosso projeto, de não se encontrarem, né, de não estarem de forma aqui alinhadas. Então, esses traçados, o melhor acabamento, né, ele tem que estar aí, né, interligado, conectado um com o outro. E jamais também que ele pode transpassar. Então, isso aqui deve ser eliminado. Por causa que a gente usa uma borrachinha, né? Ou eu normalmente, desenho técnico, eu costumo a colocar ponto. Então, aqui eu colocaria um ponto, aqui eu colocaria outro ponto, aqui um outro ponto, aqui um outro ponto, e depois sairia caracterizando com a minha linha, né, de forma aí com lápis. Caso aqui uma linha mais grossa, se aqui fosse uma fina, aqui fosse outra grossa, e aqui outra fina, ficaria exatamente cravando naquele ponto. Essa é uma dica que eu deixo para vocês quando vocês estiverem desenhando.
A questão da caligrafia técnica. Então, professor, mas eu tenho uma letra bonita, parece aquela letra da carta de Dom Pedro, quando mandou para Portugal, dizendo que achou uma terra boa de se extorquir. Então, a gente não pode fazer esse tipo de letra, né? A gente tem uma padronização de letras, inclusive esse é o exercício que eu tenho para vocês aí, né? Para vocês realizarem e enviarem para mim, nosso primeiro exercício. As letras e As letras que compõem a caligrafia utilizada no desenho técnico seguem a norma da BNT. A caligrafia para desenho técnico recomendada pela NR8 é a do tipo bastão, ou seja, são letras, né, muito bem simétricas, sem nenhum detalhamento. São letras, aquelas letras que vêm em forma tem até forma para essas letras. As características mais importantes para a graficação da letra são legibilidade e consistência, tanto em estilo quanto em espessura. Abaixo, duas formas de caligrafia a serem utilizadas: letras maiúsculas, padrão vertical, letras minúsculas, também no padrão vertical, e os algoritmos, faltou um T aqui, os algoritmos de 0 a 9 que são utilizados. Padrão inclinado de 75 graus, então a inclinação de 75 graus, mas vejam que ela é bem simétrica, as retas, e letras minúsculas com um padrão de 75 graus. E aqui o algoritmo com, deixa eu aproveitar e já consertar isso aqui, e os algoritmos. Então, pessoal, a gente tem, né, essa, essa forma, né, de escrever que algumas pessoas até têm um pouco de dificuldade, apesar de aparentar ser tão simples, ter dificuldade de fazer esse tipo de letra quando você está fazendo, por exemplo, a legenda do desenho. Então, praticamente você tem que desenhar as letras, né, quando você está representando, e você pode tanto fazer ela em ângulo reto, como também ângulo, né, inclinado a 75 graus. E aí, como observação, as letras e algoritmos, aqui mais um que eu não tinha visto, e algoritmos podem ser organizados em grupos, grupos de letras retilíneos, grupos de letras mistas, grupos de letras curvilíneas. Grupo de letras retilíneas, a gente tem aqui, né, um ângulo retozinho, conjunto de letras formadas com hastes retas. Grupo de letras mistas, né, conjunto de letras, formações retas e curvas, como o B, o D, o G, o J, enfim. Grupos de letras 100% curvilíneos, né, cujo conjunto de letras em formatos de linhas com curva, como o C, O, o S. Então, um desenho de letras, né, escolhe-se uma altura H de uma letra maiúscula, divida a altura em três partes e trace a pauta e acrescente um terço para baixo. O corpo de letras minúsculas ocupa 2 terços da altura e a perna da haste ocupa um terço para cima e para baixo. Então, aqui, ó, um terço, né, para cima, para colocar os pontos e tudo mais, um terço para baixo, para as curvaturas do J e do G, enfim. Então, essa aqui é a missão de vocês. Vocês vão reprojetar esses desenhos
e a próxima aula a gente vai abordar aí sobre papel, legendas e cotas.